Perfeito. Gravação, então, está rolando. Quando encerrarmos a reunião, eu vou receber o link no Google Drive com essa gravação, e como eu disse a todos vocês, participantes aqui dessa nossa primeira reunião, essa gravação estará disponibilizada para todos que se inscreveram no formulário, né? E aí, a gente ainda tem essa semana, com uma semana de acolhimento, com outros momentos ainda, para a gente tirar as dúvidas, né? Para a gente esclarecer melhor como é que está o andamento com relação à questão das APNPs. Queria, então, de forma muito breve, primeiro agradecer a audiência, a participação de todos. Segundo, pedir ajuda, de repente, a algum professor ou servidor que esteja para me ajudar a acompanhar aqui no chat, né? Gostaria de pedir para que vocês mantivessem o microfone fechado, para não gerar nenhuma interferência, que às vezes a gente consegue ouvir o eco, né? E, num determinado momento, o objetivo dessa reunião é a gente fazer uma primeira aproximação e trocar. Então, em determinado momento, a gente vai abrir para inscrições no chat, para tirar as dúvidas com relação às APNPs. Eu farei aqui um breve histórico, mas muito breve mesmo, porque a ideia é muito mais que a gente troque do que isso seja uma palestra sobre o assunto, né? Nós tivemos aí, na última reunião, vou começar desse ponto, na última reunião do Conselho Superior, ocorrida no dia 8 de outubro, a apreciação, né, a análise pelos conselheiros dessa instância das diretrizes das atividades pedagógicas não presenciais para a modalidade de ensino técnico, né? Foi uma reunião longa, eu tenho certeza que muitos que aqui estão puderam acompanhar, porque foi uma reunião YouTubizada, né? Ela passou pelo canal oficial do IFRJ no YouTube, né? E foi uma reunião que não se encerrou no dia 8. Na verdade, ela acabou se estendendo para o dia 9 e culminou, então, com a aprovação das diretrizes das APNPs. Diretrizes que passaram, antes disso, por um grande período de consulta pública, e após fechada essa consulta pública, que reuniu as contribuições da comunidade escolar do IFRJ, essas diretrizes, com as contribuições, foram mais de 4.000 acessos, mais de 650 contribuições, né, ao texto da minuta. Elas se dividiram aos seus conselhos acadêmicos. Só para você entender um pouco mais como é que funciona, o Conselho Superior é o órgão máximo que delibera, que decide, né, as situações no Instituto. E esse órgão, ele conta com o apoio de outros conselhos no suporte, no assessoramento de suas decisões. No IFRJ, a gente organiza cada modalidade com o conselho acadêmico. Então, nós temos o conselho acadêmico do ensino técnico, para o ensino técnico, conselho acadêmico da graduação, conselho acadêmico da pós-graduação, né? As diretrizes para cada uma dessas modalidades foram gradativamente sendo aprovadas. A primeira ocorreu ainda no meio de agosto, na verdade, mais para o final de agosto, que foi para a pós-graduação. Depois, foram as diretrizes para a graduação. E, por último, agora, em outubro, as diretrizes para o ensino técnico, né? Gostaria de rapidamente falar que dessas modalidades de ensino, a do ensino técnico é a modalidade mais diversa que nós temos no Instituto, né? Porque ela engloba não só os alunos do ensino médio integrado, mas também englobam alunos da educação de jovens e adultos, englobam alunos que estão fazendo cursos técnicos concomitantes, subsequentes, engloba também alunos que estão fazendo curso FIC. Então, a diversidade é muito grande de público, né, digamos assim, diferente da graduação ou da pós-graduação. Bom, uma vez aprovada a minuta, no dia 9, na semana seguinte, na terça-feira, para ser mais preciso, porque segunda foi dia 12, feriado, a Pró-Reitoria de Ensino, ela convocou uma reunião com os diretores de ensino para apresentar uma proposta de calendário
para contribuições, né? Desculpa, Matheus. Claro, claro. Estou tentando falar de forma mais simplificada possível, Matheus. Se eu fosse estender o que fizemos desde o início, eu acho que não conseguiria terminar a reunião hoje. Mas eu vou tentar me esforçar para ser mais objetivo. E aí, a PROEM se reuniu, né, com os diretores de ensino na terça-feira, o calendário foi aprovado, e nesse calendário competia, de acordo com as diretrizes, que também foram aprovadas e publicadas no site, né, uma série de decisões envolvendo os colegiados de curso, né. Nós tivemos exatos 10 dias para realizar um planejamento, e, de acordo com a previsão do calendário da PROEM, as atividades elas começariam hoje, dia 26, né, com a semana de acolhimento, uma semana que vai até dia 4 de novembro. E aí eu gostaria justamente de explicar para vocês que nós fizemos um ciclo amplo de reuniões nesses 10 dias de planejamento, porque nós precisávamos, antes de ter esse momento com vocês, ter algumas decisões tomadas, né, com relação ao uso de plataformas e tudo mais. E já queria também aproveitar para dizer que a gente não vai começar com postagem de atividades letivas, nem nada disso durante a semana, justamente porque, em paralelo a toda essa situação, aconteceu a publicação de um edital de conectividade, né? Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de acessar esse edital de conectividade. A adesão a esse edital no campus São Gonçalo foi uma adesão baixa, né, considerando o número de alunos que nós temos. A previsão de entrega, para quem não está bem situado sobre essa questão do edital de conectividade, é um edital que oferece o chip, né, para a internet, e o tablet, né, o aluguel do tablet e o aluguel do chip. E aí o aluno pode se inscrever para ter só o chip de apoio ao acesso à internet, pode se inscrever para ter só o tablet, ou pode se inscrever para ter o tablet e o chip, né? As inscrições foram feitas na primeira chamada, como dito pelo reitor, outras chamadas ocorrerão, né? Nós já estamos aí na segunda chamada do edital de conectividade, mas eu avaliei que ainda vai ter a terceira chamada, a quarta chamada e por aí vai, né? E nessa primeira chamada, houve um atraso na previsão de entrega desse material. A empresa contratada ficou de entregar o chip e o tablet antes desse momento, antes do dia 26 de outubro, né? Mas houve um atraso e esse material não chegou à reitoria. Esse edital é um edital central, né? É um edital sistêmico. E a inscrição foi feita a partir do sistema, a partir do SIGA, né? Bom, diante dessa dificuldade, avaliamos internamente, na reunião envolvendo diretores e coordenadores, né, como nós poderíamos estruturar melhor essa semana de acolhimento. Afinal de contas, a primeira leva não foi atendida ainda com os insumos desse edital, nem com chip, nem com tablet. E aí nós pensamos exatamente nessa organização, de ter uma aproximação para colocar para vocês como vai ser o desenvolvimento dessa questão das APNPs, né? Já adiantando que não ocorrerão postagens letivas enquanto a primeira leva de alunos não recebeu o material no qual tem direito, no qual se inscreveram, né? Então, a gente pensou nessa situação. Mas deixa eu falar um pouco panoramicamente sobre as APNPs, para que eu possa abrir para as inscrições. Tem outra aqui, Matheus. O auxílio conectividade foi lançado com o intuito de expandir o acesso à internet, certo? Vou fazer o seguinte, Matheus, daqui a pouco eu abro para responder as suas perguntas, tá bom? Poxa, eu gostaria sim, Thelma, se você pudesse me ajudar, gostaria da sua ajuda assim, nessa organização aí das perguntas ou dos inscritos, né? Obrigado. Bom, seguindo, as APNPs, elas são uma estratégia de ensino, né? E os conselheiros do CAET, Conselho Acadêmico do Ensino Técnico,
se debruçaram de forma muito dedicada e por horas em cima da análise para a oferta dessa estratégia de ensino para a modalidade do ensino básico, por conta de todas as suas especificidades, né? E aí, o que as diretrizes colocam para a gente de maneira panorâmica é que a oferta dessas atividades, né, das atividades pedagógicas não presenciais, elas não serão entendidas como se fosse uma transposição do ensino presencial para o ensino remoto, né? Traduzindo, para ficar mais claro, se você, por exemplo, tinha aula de 1 às 6 da tarde, não significa que por APNP você vai ter a mesma carga horária, né, sendo desenvolvida nesse turno, né? Muito menos que as APNPs serão aulas por videoconferência, né? O professor colocando o link, os alunos logando, né? Todo mundo ali desenvolvendo a mesma carga horária no modo presencial. Não, não será dessa forma, né? Na verdade, a PNP é uma estratégia de ensino, e que a gente tem que entender que, por ser uma estratégia de ensino, ela leva em consideração o novo cotidiano que o aluno está inserido, né? Os novos atravessamentos que ele tem, e aí o que eu posso adiantar para vocês é que nós não vamos espelhar a carga horária presencial remotamente, né? Ficou a cargo do colegiado de curso a decisão a respeito da redução de carga horária que seria aplicada por APNP. E aí vale a pena um esclarecimento. Em todos os colegiados de curso do Campo São Gonçalo, foi votada a redução de 50%, né? Isso não significa que as atividades que serão realizadas contarão só metade da carga da disciplina. Deixa eu só explicar, porque a gente tem que virar uma chave mesmo nesse raciocínio, né? Todas as atividades que serão postadas para as disciplinas, sejam isoladamente por cada disciplina, seja por atividades interdisciplinares, porque os professores também estão se organizando em atividades interdisciplinares, elas contarão 100% para a carga horária do curso, do semestre, né? Só que para evitar a sobrecarga, né, da comunidade acadêmica, dos estudantes e dos professores, essas atividades, elas serão pensadas para serem realizadas com 50% de redução de carga horária, né? E as postagens, elas ocorrerão de forma assíncrona, preferencialmente. Só para você entender a diferença do que é síncrono e assíncrono, a gente está fazendo aqui, nesse exato momento, uma atividade síncrona. Todos estão conectados em tempo real comigo, né? Uma atividade assíncrona seria, por exemplo, o acesso a essa gravação amanhã. Alguém vendo essa gravação, isso já caracteriza uma atividade assíncrona. Nós nos organizamos aqui para que a redução ocorra de 50% e que as postagens aconteçam em horários específicos, para não ter uma sobrecarga. O aluno vai saber, por dia, quais são as disciplinas que irão postar atividades naquele dia, né? E essas atividades vão compreender a uma faixa da carga horária, não todo. Ou seja, a postagem não vai ocorrer, por exemplo, no turno da tarde, de 1 às 6. Ela vai ocorrer numa faixa, né, desse horário, uma faixa reduzida. E as atividades síncronas, elas vão, na verdade, vir como orientação ou para tirar dúvidas das propostas de atividades que os professores realizaram, né? Bom, então, as APNPs, elas estão sendo pensadas no contexto de redução de carga horária, com horário definido para não sobrecarregar, então cada um vai saber qual vai ser a postagem, né? E nessa redução, já adianto que os cursos que têm aula sábado, a gente conseguiu tirar o sábado desse circuito, ou seja, as postagens ocorrerão só de segunda a sexta, né? Ocorrerão, obviamente, prazos, né, para entrega dessas atividades, e nesse intervalo entre a postagem assíncrona, onde o professor vai colocar a atividade que ele quer desenvolver com a turma, e a entrega, o professor pode ter um momento para tirar as dúvidas a respeito daquela atividade. Pensamos dessa forma, de uma forma mais cadenciada, né, para sobrecarregar o menos possível. Bom,
E aí, a gente também tem que falar um pouco sobre a plataforma que vai dar suporte a tudo isso, né? Escolhemos a plataforma do Google Classroom. Algumas turmas já estavam experimentando o Google Classroom antes da suspensão do calendário. Alguns professores já estavam usando essa estratégia. E nas nossas discussões internas, a gente avaliou que o Google Classroom ele atende por ser uma plataforma de bem fácil entendimento, né? As atividades pedagógicas não presenciais serão desenvolvidas no decorrer do semestre, obedecendo ao calendário, como se fossem as atividades presenciais. Eu coloco como se fossem porque eu espero que esteja claro para todo mundo que não vai ser um espelhamento, não vai ser, né? Então, assim, a gente tem um calendário que define o início das atividades, a gente tem um calendário que define o fim dessas atividades, a gente vai ter um momento do conselho de classe do primeiro bimestre, a gente vai ter um momento do conselho de classe do segundo bimestre, vai ter recuperação, né? E a estratégia foi pensada de um jeito que a gente o tempo todo vai se reunir para mapear os alunos e a adesão dos alunos a essa estratégia, né? Com relação a isso, eu queria também esclarecer que a adesão à PNP ela não é obrigatória, né? Os alunos estão automaticamente incluídos nessa estratégia, mas os que preferirem trancar podem realizar o trancamento da matrícula em todo o tempo, né? Desde o início até o último dia letivo, que está previsto para o dia 28 de janeiro, né? Essas informações acadêmicas, gente, também vocês podem encontrar no site, né? Lá no site do IFRJ, existe lá uma aba destinada ao campus São Gonçalo. Se vocês clicarem lá e irem na parte de informações acadêmicas, vocês vão encontrar o calendário por lá, o horário das postagens assíncronas que a gente está organizando. Enfim, a gente está tentando fazer a melhor versão daquilo que foi deliberado pelo Conselho Superior. Bom, eu não sei se eu consegui falar tudo ou tirar todas as dúvidas, eu gostaria então de abrir nesse momento para inscrições, para a gente começar a trocar. Como podem aparecer muitos inscritos, vamos tentar limitar então para que a gente possa ter 3 minutos para cada um, 3 a 4 minutos para cada um fazer sua pergunta, para eu tentar ajudar ao máximo vocês. Volto a dizer, durante toda essa semana, não ocorrerão postagens de atividade alguma. A gente está se aproximando, e o objetivo dessa reunião é fazer um primeiro movimento para que vocês tirem todas as dúvidas com relação a essa estratégia. Durante a semana, de terça a sexta, existirão momentos específicos separados por grupos de alunos. Só para adiantar, amanhã, pela manhã, teremos uma reunião com um grupo de alunos de administração, primeiro e segundo ano. À tarde, com o grupo do primeiro ciclo do técnico em química, do primeiro período ao terceiro período. E à noite, os primeiros períodos do técnico em segurança do trabalho, primeiro e segundo período. Quarta-feira é feriado. Na quinta-feira, de manhã, teremos uma reunião com o terceiro ano do técnico em administração, grupo específico. À tarde, teremos o segundo ciclo, né, do quarto ao sexto período, do técnico em química. E à noite, os últimos períodos do técnico em segurança do trabalho, terceiro e quarto período. E na sexta, teremos uma reunião com o sétimo e oitavo período à noite, certo? Então, já está no script a gente ter esses momentos mais pormenorizados para tirar essa dúvida. E na outra semana, como segunda-feira é dia de finados, né, feriado novamente, a gente ainda vai divulgar uma outra reunião geral que seria a repescagem dessa, né? Para quem não pôde acessar essa ou para quem assistiu a gravação e ainda permanece com alguma dúvida, ok? Bom, então deixa eu abrir agora para os inscritos. Anderson. Diga. O primeiro aluno é o Matheus. Beleza. Matheus? Oi, tá dando para me ouvir? Sim, Matheus. Sim. Então, eu volto na minha pergunta sobre o auxílio conectividade, porque
O edital dizia que o aluno que não tinha acesso algum deveria ir no campus fazer sua inscrição no auxílio. Como que a direção entrou em contato com esses alunos? Porque se é para auxílio conectividade e é divulgado pela internet, acaba sendo um pouco contraditório. Aí a gente queria saber como está sendo esse acolhimento com os alunos que não têm acesso algum. Obrigado, É isso. Matheus. Desculpa. Então, o auxílio conectividade, ele foi tocado a partir de um edital, como eu disse, centralizado e sistêmico, né? A partir da diretoria de rede da assistência estudantil, né? Concordo contigo, existe essa limitação, sim. No edital, para a primeira chamada quanto para a segunda chamada, existiam ali dias previstos para o atendimento presencial, né? Mas voltamos ao problema, que é, na verdade, o seguinte: o acesso ao edital, ele ocorre pela internet, né? Assim como a ciência dos dias que poderiam existir para que o aluno que não tem acesso possa ir lá efetivar essa inscrição, também está online, né? Bom, esse problema é um problema que, infelizmente, não tem como a gente interferir nessa solução, a não ser mapeando, nesse primeiro ciclo, onde a gente vai ter uma aproximação, mapeando os alunos que ainda não entraram, para aí sim fazer um movimento contando com coordenações, contando com professores, voluntários, para alcançar esses alunos através dos telefones que tenham registrado na secretaria. Mas isso vai ter que ser um movimento que vai ocorrer justamente nesse acolhimento, conforme a gente for criando as turmas e verificando, mapeando essa situação. Até porque é importante para que vocês saibam, né, para que os alunos saibam, que se você não quiser aderir à PNP, né, você pode trancar, mas existe de fato o aluno que não foi alcançado por esse edital, que não está ciente por esse edital. E a gente tem que entrar em contato com esse aluno por telefone, né? E aí eu espero que o cadastro realizado na secretaria esteja atualizado, né? Contar com a ajuda, inclusive, de professores que lecionam na turma, que já tem, às vezes, grupos de WhatsApp com esse aluno, né? Para tentar alcançá-los da melhor maneira possível e informá-lo que existirão outras chamadas para esse edital, né? Infelizmente, essa é a resposta que eu tenho para te dar, Matheus. Anderson, ele completa a pergunta dele, perguntando qual será a atitude tomada caso a entrega do auxílio conectividade demore mais, e também se o nosso campus tem data de previsão. Perfeito, Matheus. Te agradeço por essas perguntas. Porque o que acontece? A gente está muito preocupado com toda essa situação, né? Vocês que acompanham há longo tempo aí as nossas reuniões sabem, inclusive, da nossa defesa, né? O que acontece? A empresa, ela atrasou a entrega, né? Infelizmente, isso não é algo incomum nessas licitações. Isso acontece. Às vezes é tão burocrático refazer o processo que a gente acaba se submetendo a esses atrasos, né? Já existe um movimento que está sendo tocado, mas que ainda não existe uma definição institucional, e eu queria aproveitar essa oportunidade para localizar a atuação do Campus São Gonçalo e a atuação global, né? São coisas distintas. Só para que vocês entendam, inclusive o Campus São Gonçalo foi um dos campos que, há tempos atrás, defendeu, né, que não adotássemos as APNPs letivas, mas a gente responde a uma gestão central. E essa gestão central, obviamente, escuta o posicionamento de todos os demais campos que existem no IFRJ, né? E aí a maioria deliberou pela adoção das APNPs letivas. Digo isso com muita tranquilidade, porque o que acontece? A gente está preocupado, sim, e para a gente, tanto é que isso foi uma decisão da nossa gestão, nenhuma postagem ocorrerá enquanto a primeira leva não for atendida, mas a gente tem um problema. Quando essa leva vai ser atendida? Na verdade, o que a reitoria vem fazendo é pressionar a empresa para entregar, e houve, por parte da Proem, uma comunicação de que essa pressão vai ser para entrega até sexta-feira, o que gera uma outra questão, Matheus, porque a entrega ocorre na reitoria. Então, ainda
ainda tem que se fazer uma logística, e aí, assim, isso não, obviamente não cabe a vocês, mas só para que vocês entendam, ainda tem uma logística de alguém ir na reitoria, pegar o material destinado ao Campo São Gonçalo. Já existe, já enviaram para a gente, né, para a direção da Gleice, toda a documentação que o aluno tem que preencher para receber esse material. Mas repara, esse material deve chegar na reitoria na sexta. Chegando na reitoria na sexta, a gente, obviamente, vai tentar estar antenado para trazer o mais rápido possível para o Campo São Gonçalo. E aí gera o segundo movimento, que é justamente divulgar os dias em que esses materiais serão entregues. Então, isso pode mesmo gerar um delay. E aí, já existe uma movimentação para se refazer o calendário que foi recentemente aprovado por conta desse atraso. Mas eu queria aqui pontuar exatamente o estado desse debate. Eu não estou dizendo que o calendário vai ser novamente suspenso. O calendário ele foi publicado e, até o momento, ele é o calendário vigente, com as atividades iniciando no dia 26. O Campo São Gonçalo, entendendo que não é possível iniciar atividades sem a entrega dos insumos necessários para os alunos que não têm acesso, não vai realizar nenhuma postagem durante esse período, enquanto não tiver a primeira leva atendida, né? Só que já existe uma pressão por parte dos dirigentes de outros campi para se refazer esse calendário, mas ainda não existe uma definição oficial sobre isso. Agora, a Ana Carolina. Boa noite. Eu queria saber, uma das 3 dúvidas que o pessoal da minha turma está tendo é sobre a renovação da matrícula. Ótima pergunta. Como vai ser e se algum aluno vai ser reprovado. Se vocês têm alguma data exata, né? Como vai começar as aulas, mas isso eu já tirei a minha dúvida sobre o que você falou. E o que vai acontecer com aqueles alunos que iriam entrar no meado desse ano? Ótimo. 3 perguntas muito boas para a gente esclarecer mais ainda. Então, vamos lá, vamos por parte. Com relação à renovação de matrícula, para quem é aluno do Instituto, sabe que a gente, em determinado período do calendário, sempre renova a matrícula para o próximo semestre, né? Isso está mantido também de forma remota. Só que, como o calendário foi suspenso, o período de renovação de matrícula que constava no calendário anterior, que se eu não me engano era para agora, né, foi suspenso também. A renovação de matrícula hoje no Campo São Gonçalo, ela já pode ser feita de forma remota, através de um link disponibilizado pela secretaria, né? Neste novo calendário, que inclusive já se encontra lá na parte de informações acadêmicas do campus, existe uma nova previsão para a renovação de matrícula. Então, os alunos matriculados em 2020.1 renovarão matrícula durante o mês de janeiro, para 2020.2. Bom, e os alunos que deveriam entrar no segundo semestre de 2020? O que vai acontecer com eles? Bom, eles vão entrar na instituição. Isso é claro, eles vão entrar. Só que eles não vão entrar agora. Agora a gente vai começar as atividades para poder cumprir a carga horária do primeiro semestre de 2020, né? Iniciando em outubro, terminando em janeiro. Depois vamos ter o período de férias, voltaremos depois do carnaval, iniciando o segundo semestre de 2020. E é nesse momento que os novos alunos entrarão na escola. Pode ser que ainda por APNP? Pode ser, pode ser. Até porque, gente, também para esclarecer um pouco sobre isso, as APNPs, elas são uma estratégia que também visam essa questão de manter, né, o distanciamento social. Pode ser que o retorno presencial aconteça em 2021, antes do carnaval? Não sei. Não quero aqui realizar especulações. Mas caso, vamos supor, que em 2021, durante o segundo semestre, seja possível o retorno presencial, é provável, atenção no que eu estou falando, eu não estou dando certeza, é provável que a gente migre para o híbrido, presencial / PNP, né? Para depois voltar de forma presencial. Então, renovação de matrícula, a entrada de 2020.2 e até... os reprovados. Vamos lá. Isso, vamos lá. Não teremos alunos reprovados
para os que aderirem às APNPs e seguirem cumprindo pelo menos 50% das atividades postadas durante o semestre, né? A gente entende que essa é uma estratégia, não é das estratégias mais efetivas, né? E a gente está se organizando para, inclusive, refletir sobre essa situação, do que é possível desenvolver nesse período, digamos assim, emergencial. Então, os alunos que aderirem às APNPs e cumprirem um pouco acima de 50% de todas as atividades postadas em cada disciplina não ficarão reprovados, migrarão para o próximo semestre. E aí, obviamente, isso não significa que estamos falando aqui de aprovação automática. Deixa eu explicar por quê. De acordo com o texto das diretrizes, os alunos que apresentarem dificuldades com relação ao desenvolvimento das APNPs, né, mesmo entregando mais do que 50%, né, eles vão realizar atividades. Essas atividades, como são atividades letivas, terão nota, né? Se o rendimento dele não for satisfatório, vai ser realizado um plano de ensino individualizado para esse aluno, né? Uma estratégia que vai ocorrer no próximo semestre para que ele possa recuperar um pouco disso que ficou, digamos assim, não foi tão bem trabalhado. Mais alguém? Josiane Sacramento agora. Diga, Josiane. Josiane? Ok, vou saltar para... Oi, desculpa. Eu gostaria de saber o que vai acontecer com os estudantes que deveriam chegar no meado desse ano e o do ano que vem. O que vai acontecer com eles? Então, vamos lá. Os alunos que estavam cursando 2020.1, que começaram em fevereiro, né, e tiveram as aulas suspensas lá no dia 13 de março, esses alunos eles retornarão nas APNPs agora em outubro, né? A gente vai cumprir agora o primeiro semestre de 2020. E aí, retomo, inclusive, algumas outras perguntas que foram feitas aqui. A gente, enquanto corpo docente do Instituto, vai se esforçar para comparar os alunos que estavam inicialmente inscritos para os alunos que estão aderidos, digamos assim, à estratégia da PNP, para mapear justamente os alunos que ainda não compareceram, que ainda não estão participando, para entender o que está acontecendo. Mas é isso que vai ocorrer. Os alunos inscritos em 2020.1 continuarão o semestre agora em outubro. O primeiro semestre ele foi editado para outubro até janeiro, né? Os alunos que iriam entrar no meio do ano, 2020.2, eles entrarão agora depois do Carnaval, em 2021, né? Para ser mais preciso, lá em meados de fevereiro, né? Então, esses alunos entrarão nesse momento. E os alunos que ingressarão em 2021, né? Esses alunos ainda vão passar por um processo seletivo. O Instituto está se organizando para a realização desse edital, desses processos seletivos, que tem chances de ocorrerem de forma plenamente remota, né? Mas esses alunos vão passar por esse processo e irão se inscrever lá para maio, né? Que é a previsão de término do segundo semestre de 2020. O primeiro semestre de 2021 vai ocorrer lá para final de maio, início de junho, né? E aí, já contando com esses alunos que passaram pelo processo seletivo. Respondi? Mais uma pergunta. A gente terá provas avaliativas ou trabalhos avaliativos? E a gente ainda terá aula, tipo, uma revisão toda e depois teremos os trabalhos, as provas avaliativas? Beleza, vamos lá. Essa pergunta é boa também, Josiane. Deixa eu te explicar. A gente está se organizando aqui da seguinte maneira. Os professores eles vão primeiro realizar na plataforma do Google Classroom, né? A plataforma do Google Classroom ela se assemelha, para quem ainda não entrou nessa plataforma,
a um grupo de Facebook, digamos assim. O professor vai realizar lá a postagem da atividade que ele pretende desenvolver com a turma. Nessa postagem, ele vai dar um prazo. E essa postagem pode ou não ser avaliativa, né? Ele pode, por exemplo, postar um trecho de um documentário para começar a abordar a matéria. Ele pode postar, por exemplo, slides com texto sobre aquela determinada matéria. Ele pode postar um trecho de um livro, enfim. Essas postagens, elas não são postagens que seguirão sem limites, né? Até porque a gente não pode considerar, nesse novo contexto, que essas postagens contam com todo o tempo do aluno durante a semana. Tá? Deixa eu traduzir. Um professor não pode, por exemplo, postar um filme de 3 horas de duração e cobrar, de repente, uma resenha desse filme na semana que vem. Não pode, né? Porque existem, para essas postagens, limites previstos com base na carga horária dessas atividades, né? Bom, ele vai postar respeitando esses limites de carga horária, né? E aí, essa postagem que é assíncrona, ou seja, uma postagem que vai estar lá para que os alunos possam ver, para que os alunos possam ler, enfim, né? Ela pode gerar um momento síncrono, um momento como esse, assim, né? Que também respeita limites. E esse momento é um momento de explicação ou tirada de dúvidas daquilo que ele pediu para fazer. Afinal de contas, eu posso postar uma tarefa para vocês e não ter ficado muito claro, alguém ter ficado com alguma dúvida. Tá, professor, mas o que é para fazer aqui mesmo? E aí eu posso marcar um momento de dúvidas com a minha turma para explicar melhor o que é para ser feito naquela tarefa. Bom, do conjunto de tarefas que temos no bimestre, o professor pode ter no máximo 3 tarefas avaliativas e no mínimo 2. E a média vai ser retirada em cima desses valores, né? Obviamente garantindo recuperação e tudo mais. Ok, obrigada. Nada. Gabriel, eu acho que pularam, né? Pode falar aí, cara. Gabriel Obrigado. Luiz. Boa noite. Pô, me Boa pularam, eu fiquei triste. Mas eu ia Fica não. perguntar sobre a matéria que a gente teve, mesmo que tenha sido pouco, a gente teve um pouco de matéria no início do ano. Aí eu queria saber se vai ser descartada ou se vai... Como que vai ser? Beleza. Então, conhecimento nunca se descarta. O que a gente conseguiu trabalhar no início do ano, ótimo, né? Mas deixa eu explicar. A retomada das atividades agora em outubro, elas não serão consideradas como uma continuidade daquilo que foi trabalhado, sabe? Justamente para evitar essa distorção do tipo. Vamos supor, eu dei aula para minha turma no dia 10 de março. O calendário foi suspenso dia 13. No dia 10 de março eu tinha combinado com eles que na próxima semana ia ter prova, exemplo. E aí eu volto agora na primeira semana de outubro aplicando a prova que não tem cabimento. Na verdade, a gente vai restartar, vai reiniciar o período, né? E aí o professor vai realizar a postagem dessas atividades e eu queria também dar uma oxigenada na ideia de vocês com relação ao que seria o desenvolvimento desses conteúdos, né? Os professores estão se organizando, inclusive, para realizar atividades em conjunto com outras matérias, para que isso fique mais interdisciplinar. Então, assim, a gente vai viver um novo momento, né? Talvez para algumas disciplinas, uma revisão daquilo que foi dado seja importante para a continuidade, mas ninguém vai partir tendo aquilo que foi desenvolvido em fevereiro como algo já sacramentado, resolvido e que não vale mais revisar. Beleza? Agatha Chanandra. Agatha! Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho 2 perguntinhas. A primeira é que eu não sei muito bem se isso já está subentendido e eu que não assimilei, mas assim, se eu optar por trancar as APNPs, por exemplo, e aí eu vou continuar no mesmo período, né? Vou ficar estagnada, como era antes das APNPs, certo? Sim, certo. Tá, e quem optar por continuar vai, por exemplo, passar, se conseguir passar. Tranquilo. Isso. Mais um isso detalhezinho importante. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um tempo máximo para que vocês concluam o curso, né?
O aluno, por exemplo, se ele acumular muitas retenções, ele pode extrapolar um tempo que é máximo para a conclusão e ele pode, inclusive, ser jubilado por conta disso, né? Esse trancamento dessa PNP não conta para esse tempo, entendeu, gente? Eu quero dizer o seguinte, se você trancar, esse semestre que você vai permanecer trancado não vai entrar na conta da regressiva do tempo que você tem que ter para concluir o curso. Mas qual é a sua segunda pergunta, Agatha? Tá bem. A segunda é que foi repassado até no grupo do CART sobre uma criação de um modelo de e-mail para isso. É verídico isso? Sensacional, sim. Olha só, o que acontece? No modo presencial, a gente tentava acompanhar as aulas da melhor maneira possível. Vocês contavam com a coordenação técnico-pedagógica, com coordenadores, com a equipe de direção, né? Quando acontecia qualquer problema, ou vocês iam lá com a TP, ou vocês encontravam com o coordenador para relatar no corredor, ou vocês entravam lá na sala da direção para falar o que estava acontecendo. Nesse sentido, esse acompanhamento ele não vai ficar de fora no desenvolvimento das APNPs. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Para quem pôde acompanhar as reuniões no Conselho Superior, o segundo dia da reunião, né, no texto das diretrizes, estava colocado lá que seriam criados comitês, né, comissões de acompanhamento das APNPs. Isso foi retirado pelo Conselho Superior com a promessa de que o Conselho Superior iria emitir uma resolução orientando a formação dessas comissões em cada campus, né? Isso que foi dito lá, está registrado, podem ir lá no canal oficial do FRJ para assistir a gravação dessa reunião. Bom, isso até agora não foi emitido em termos de resolução, mas isso não me impede de criar um canal de comunicação exclusivo para as APNPs. E aí, eu queria até aproveitar a oportunidade para esclarecer o que acontece. A gente hoje tem uma secretaria que está trabalhando remotamente e que está, para quem já precisou de documentos sabe disso, que está se desdobrando para cumprir, né, os prazos. São muitas entradas por conta da certificação de jovens e adultos. E aí, por conta disso, junto com as coordenações e com a equipe de direção, a gente pensou em centralizar um canal para qualquer dificuldade vivida nas APNPs. Esse e-mail ainda não foi criado, mas ele está em vias de ser criado. Ele vai ser chamado apnp.csg@ifrj.edu.br, justamente para que vocês tenham um canal para falar das dificuldades que estão vivendo, né? E se estão, por exemplo, passando por alguma situação ou passaram por algum tipo de assédio ou violência simbólica, enfim. Isso também pode ser denunciado a partir desse canal. Foi? Matheus Augusto. Matheus? Então, eu gostaria de saber sobre a questão do estágio, né? Se, por exemplo, nós alunos concluintes, sabemos como é que vai ser nossas horas de estágio. E também quando, se o senhor sabe, né? Quando que o portal oficial DF vai postar algum documento sobre a APNP adotada, porque a gente fica nessa especulação e a gente nunca sabe o que é realmente concreto sobre a APNP que foi aprovada. É isso. Show. Vamos lá. As diretrizes aprovadas já estão postadas no site, eu acho que desde o dia 13, talvez. O que eu tentei fazer, Matheus, foi tentar concentrar algumas informações lá na aba específica de São Gonçalo. Até por entender que, às vezes, você entra no portal, mesmo estando lá na barra de rolagens, informações sobre as APNPs, às vezes isso não está tão claro. Eu vou colocar lá na parte de São Gonçalo o link específico para vocês acessarem tudo que tem a respeito das APNPs. Com relação aos estágios, vamos lá, essa é uma ótima pergunta também. Os estágios, para quem tem estágio obrigatório, né, os estágios são regulados pela COIEE, né? E aí, de acordo com o texto das diretrizes, né, tudo que eu estou falando aqui, gente, não é especulação nem achismo, não. Essa reunião, o que eu estou dizendo aqui para vocês, é baseado no texto das diretrizes que foram aprovadas. De acordo com o que está lá nas diretrizes,
o aluno que concluir 75% da carga horária, né, do último período, ou do último período e do estágio, pode pedir aceleração para diplomação, né? E aí, como é que fica isso? Para os alunos que realizam estágio em empresas, né, a COIEE vai ter que verificar os contratos que foram celebrados, traduzindo, assinados, né, para verificar essa possibilidade de, cumprindo 75% da carga horária obrigatória de estágio, né, se é possível suspender o contrato e o aluno realizar essa aceleração da diplomação. Mas isso só se aplica ao 8º período de Química e ao 3º ano de Administração e ao 4º período de Segurança do Trabalho. Só que em tempos diferentes, né? Deixa eu explicar. O 8º período de Química e o 4º período de Segurança do Trabalho ainda em 2020.1, porque são cursos de regime semestral. Então, lá para janeiro, no início de janeiro, mais ou menos, a carga horária já atingiu 75% da faixa que deve ser cumprida, né? E aí esse aluno pode solicitar, através da secretaria, né, essa aceleração. Também pode contar com os coordenadores nesse movimento. A gente pode realizar um conselho de classe extraordinário para acelerar essa diplomação, né? E aí tem essa questão da carga horária que também vale para os 75%. Só que a gente sabe que existem outras modalidades para cumprir essa carga horária de estágio, né? Se você não está estagiando em nenhuma empresa, mas já realizou atividades em laboratório, como monitor, ou iniciações científicas em diferentes projetos, essa carga horária também pode ser aproveitada. E aí vocês podem entrar em contato com a COIEE e com o professor que os orientou nessas atividades, para saber se já atingiram um mínimo de 75% para também ter direito à aceleração dessa diplomação. Como o curso de administração é anual, eles também vão poder acelerar, mas não agora, no primeiro semestre, né? Como é no ano, eles vão, na verdade, próximo ao final de 2020.2, também solicitar essa aceleração. Foi? Ana Carolina, novamente. Oi, eu queria saber como vai ficar as aulas práticas, até porque vamos ter aulas agora online, e como vai ficar as aulas práticas? Só isso. Bom, Ana, nós somos um curso técnico profissionalizante, né? E a gente tem uma carga considerável de atividades práticas. Isso claro, é algo que a gente se preocupa. As aulas práticas, elas vão, na verdade, serem deslocadas para um momento em que seja possível essa realização. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês de forma prática, acho que fica mais fácil. Vou pegar aqui o exemplo da disciplina do Renatão, que está aí, Físico-Química. Físico-Química 1, ela tem uma carga horária destinada ao laboratório, com algumas práticas, né? Obviamente, não vai dar para fazer essas práticas laboratoriais remotamente, né? O que vai ocorrer vai ser uma reorganização dessa ementa para que se adiante a parte teórica e a parte experimental fique para quando for possível um momento presencial. É dessa forma que vamos tocar. Ok. Igor. Olá, estão me escutando? Sim. Tá. E aí, meu amigo, boa noite, um prazer Fala, ver. Igor! Prazer te ver também, cara. Uma pergunta minha já foi respondida. Eu queria saber uma coisa. Geralmente, eu acho que isso estava acontecendo até então. Geralmente, quando a pessoa iniciou o 7º e ela, por exemplo, fez o Enem ou coisa do tipo, eu acho que o Instituto ainda dá uma declaração para a pessoa conseguir conciliar, tipo, a universidade e o Instituto. Isso ainda vai continuar, Anderson? Então, Igor, essa declaração foi uma iniciativa minha, né, na verdade. Há um bom tempo atrás, eu observei que existia essa demanda. Os alunos do 7º período, às vezes alunos até do 6º, né, já estavam conseguindo as aprovações nas universidades. E aí, deixa eu explicar exatamente o que acontece, né, para que fique claro. Aqui a gente não emite certificado de conclusão do ensino médio. Não. Como o ensino médio é integrado ao técnico, ou você diploma, ou você não conclui o ensino médio.
O que eu faço e o que vem dando certo nas universidades é uma declaração onde eu digo que o estudante do 7º período e do 8º período já cumpriu boa parte da carga horária, inclusive a carga horária propedêutica das escolas convencionais, né? A gente aqui tem um curso de 4 anos, né? E essa declaração, ela pode ser aceita por algumas secretarias e alguns cursos nem sempre essa declaração é aceita, né? Essa declaração, ela, obviamente, pode continuar, eu posso continuar emitindo essas declarações. Mas, por exemplo, eu soube de um movimento mais recente, até de alguns alunos, que estavam buscando a certificação por outros meios, né, do ensino médio, e aí pode ser a estratégia do Enseja, pode ser a estratégia dos supletivos, porque já tinham passado nas universidades. Eu queria só reforçar que, independente disso, concluir o ensino médio pela estratégia do Enseja ou por algum supletivo não inviabiliza sua permanência conosco no curso. Aliás, gostaria muito que todos ficassem até o final para sair com um diploma de ensino técnico integrado ao ensino médio. Entendeu? Entendi, valeu. Valeu, Obrigado. Tamo junto. Quem é o próximo? Gabriel quer perguntar novamente. Um beijo, Igor. Gabriel quer perguntar novamente. Fala, Gabriel. Beijo. Pô, é porque eu ia perguntar, aí eu tinha esquecido naquela hora que eu perguntei. Tranquilo, pô. Tranquilo. Só que aí eu esqueci de novo, foi mal. Tudo bem, tudo certo. Vamos dar mais um tempo, daqui a pouco você lembra. Fica à vontade. Tem mais alguma pergunta, Valeu. gente? Anderson, Diga, Renato. poderia falar com eles dessa semana de planejamento, que eu não sei se eu caí, voltei, depois foi difícil voltar, né? Porque a sala está muito cheia e a minha conexão aqui está meio ruim. Em relação à semana de planejamento, das próximas reuniões, que não sei se você já falou sobre isso, se eu papei mosca aqui quando eu caí, mas para eles se organizarem para isso, que eu acho que com o menor número de alunos também vai ser mais prático e não vai acontecer isso que está acontecendo, que as pessoas não estão conseguindo ter acesso porque tá no limite da sala. Entendi. Não, eu cheguei a comentar sim, Renato, mas eu vou reforçar isso. É bom reforçar. Durante toda essa semana, gente, a gente programou momentos mais específicos com vocês, com grupos de alunos, respeitando o turno presencial, né? Então, por exemplo, os alunos do técnico de administração, apesar de terem alguns contraturnos, eles eram alunos do turno matutino, né, da manhã. Então, a gente reservou a manhã de terça, o final da manhã de terça, de 10h30 a meio-dia, e a manhã de quinta, de 10h30 a meio-dia, para se reunir com esses alunos. Na terça-feira, os alunos do 1º e do 2º ano juntos, né, para a gente falar um pouco mais, para tirar mais dúvidas, né? E na quinta-feira, os alunos do 3º ano. Né? Para os alunos de Química, a gente dividiu em 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo, que é dos alunos do 1º ao 3º período. O segundo ciclo, do 4º ao 6º período. E o terceiro ciclo, 7º e 8º período. O primeiro ciclo, do 1º ao 3º período, a reunião ocorrerá, melhor dizendo, amanhã à tarde, às 15 horas. Né? Os coordenadores de cada curso já dispararam o cartaz de divulgação para os professores, e os professores já estão propagando. Daqui a pouco vocês devem ter visto, daqui a pouco devem ver no Facebook, se já não viram, ou nos grupos de WhatsApp. O segundo ciclo, que é do 4º ao 6º período, a reunião vai ocorrer na quinta, no mesmo horário, às 3 da tarde. Né? E o último ciclo ocorrerá na sexta à noite, né? A partir das 6. Os alunos de segurança do trabalho dividimos em 2 ciclos. Primeiro e segundo período, com reunião na terça, às 6 da tarde, e na quinta, às 6 da tarde também. Os coordenadores estarão presentes, e eu também estarei presente por lá, para tirar todas as dúvidas. Produzimos um material um pouco mais mastigado sobre as APNPs, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar lá no site, na parte de informações acadêmicas, alguns vídeos curtos, de 3 minutos, falando sobre APNPs. Né? Então, vocês podem ir lá
para ter uma noção mais panorâmica dessa estratégia de ensino. Como lá também vocês vão encontrar alguns outros vídeos explicativos sobre o Google Classroom, sobre como são as atividades, enfim, tudo isso por lá. O que eu queria deixá-los assim tranquilos com relação a isso é que a gente vai tocar as coisas aqui no Campus São Gonçalo como a gente sempre tocou, né? Tentando dar o nosso melhor, fazendo a nossa melhor versão, tentando não trazer para esse momento uma sobrecarga ou um estresse, justamente por entender os atravessamentos que vocês estão enfrentando durante todo esse período. A Andressa colocou aqui que ela gostaria de fazer a pergunta que está com problema no microfone. Andressa, primeiro, saudades. Pode fazer a pergunta aí sim, fica à vontade. Tem mais alguém inscrito? Então, eu vou ler... Não, só as duas que pediram para falar por aqui. A Rebeca perguntou se vai ter ingresso em 2021, ou seja, se haverá concurso para ingresso em 2021. E a Andressa, peraí que eles falaram um monte aqui, tá? Não, tranquilo. Eu vi que no calendário do ano que vem, em junho, começa a preparação para 2021. Mas como esse seria o começo do meu terceiro ano, eu queria saber se vou me formar ano que vem ou em 2022 mesmo. Essa é a pergunta dela e da turma. Estão em dúvida. Ótimo. Vamos lá. Então, gente, vamos por partes, né? O que acontece? A gente sempre planeja o ano letivo. E o ano letivo nem sempre coincide com o ano civil, né? Traduzindo, quando a gente planeja um ano de 2020 após esse tempo de suspensão de calendário, obviamente que esse ano de 2020 ele vai adentrar 2021, né? Mas uma hora o 2020 vai acabar. E o 2021 letivamente vai entrar, né? Como existem normativas que permitem que a gente ofereça menos dias letivos do que os convencionais 200 por ano, né? A gente está centrado mais na questão da carga horária e planejamos um 2020 que vai se encerrar em maio. O que não significa necessariamente dizer, Andressa, que você termina 2021 em 2022. O calendário de 2021 ainda será planejado, mas considerando que a gente está conseguindo cumprir 2020 até maio, eu avalio que 2021 se encerre, talvez, com um pouco de atraso, mas não com muito atraso. Talvez se encerre em janeiro de 2022. Respondi? Gabriel Muniz, novamente. Lembrou da pergunta. Fala aí, Gabriel. Finalmente, a pergunta. Gabriel. Lembrei. Eu ia perguntar sobre a semana de acolhimento. Se você falou que não ia ter as coisas relacionadas à matéria e tudo mais durante essa semana, até o pessoal receber o auxílio. Mas aí, o que o pessoal que já tem acesso à internet vai estar fazendo nessa semana? Ótima pergunta. A gente está fazendo um momento de primeira aproximação, Gabriel. Eu entendo que vocês vieram para essa reunião cheios de dúvidas, às vezes até, de repente, mais estressados, pensando que amanhã já ia começar com alguma coisa. Calma. A gente está fazendo uma primeira aproximação. Nesse primeiro movimento, a gente vai criar as turmas no Google Classroom, né? O que acontece? Existe uma ideia nossa de tentar padronizar e-mails para vocês, o que infelizmente não significa dizer que são e-mails institucionais. A gente, apesar de eu ter defendido essa ideia do e-mail institucional, a gente tem uma limitação de quantidade de e-mails ainda permitidos para o Instituto, né, com @ifrj.edu.br, né, e aí não vai ser possível criar esses e-mails institucionais para vocês. Mas a gente pensou em algumas estratégias para poder identificar o aluno nesse espaço do Google Classroom, né? Justamente porque a gente sabe aqui que existem pessoas que têm e-mails que lembram o nome e existem pessoas que usam e-mails com nomes diferentes, né? Digamos assim, eu mesmo já tive, na minha adolescência, e-mails que
eu tenho até vergonha de dizer para vocês aqui o e-mail @gmail, porque, de fato, é um e-mail bem diferente do meu nome. Então, assim, a gente, nesse momento de aproximação, vamos fazer isso. Vamos começar a construir as turmas, vamos, nesses momentos, com os grupos específicos, explicar melhor como é que vai ser o andamento, tentar mapear quem não conseguiu e aí entrar em contato para saber o porquê não conseguiu, se é porque pode ser que a pessoa não tenha conseguido porque não teve acesso e está alheia a todas as informações, pode ser que a pessoa tenha tido acesso e ela não quer fazer a PNP de forma remota, ela quer só quando for possível presencial. E aí a gente vai fazer esse movimento de alcançar esses alunos, né? E aí, obviamente, isso vai contar com a ajuda de professores e coordenadores, que a gente vai ter que ir lá na secretaria no campus, pegar o telefone e fazer esse movimento de entrar em contato com esses alunos, né? Para a gente poder estruturar melhor a plataforma para o desenvolvimento dessas aulas. Mas aí voltam algumas perguntas que foram feitas antes, Gabriel, que são perguntas que eu não tenho resposta, porque eu não tenho como definir quando a empresa vai entregar. Eu tenho para dizer a vocês que existe um esforço dito pela reitoria para que a empresa entregue até sexta-feira, no máximo, né? Mas e se não acontecer? E se isso perdurar? Se isso perdurar, eu acredito que a pressão vá no sentido de editarmos um novo calendário, né? Com novas previsões de data. Foi? Anderson, Mariana Viana Sim. quer saber o seguinte, a carga horária durante as APNP serão reduzidas em comparação às presenciais? E como será a contagem de carga horária da conclusão final de curso? Muito bem, Mariana. Essa é uma confusão que algumas pessoas fizeram nas reuniões que foram youtubizadas, eu não sei se vocês perceberam. A APNP é uma estratégia de ensino, gente. Isso tem que estar claro, né? Sendo ela uma estratégia de ensino, ela não pode ser pensada como uma mera transposição daquilo que você tinha presencialmente agora para a forma remota. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, vamos a exemplos, que eu acho que o exemplo é a melhor maneira da gente entender. Você tem uma disciplina lá que tem 4 tempos semanais, né? Como nós estamos na estratégia das APNPs, a gente entende que parte dessas atividades precisam ser destinadas ao tempo do aluno, entender o que está sendo pedido, realizar a tarefa que está sendo pedida, entre outras coisas. Por isso, a carga horária destinada para essa PNP, ela vai ser reduzida. O que eu quero dizer com isso é que não vai ter atividades que vão te sobrecarregar, né, em termos de tempo consumido para fazer aquilo. Mas, apesar disso, da gente reduzir o tempo útil dessas atividades, todas essas atividades contarão oficialmente no todo. Traduzindo, então, voltando ao exemplo. Você tem 4 tempos semanais, então isso significa que semanalmente você tinha 3 horas com o professor em sala de aula, né? O professor vai postar uma atividade onde ele estima, com base em limites que estão publicados, inclusive numa instrução de serviço da Proem, né? Ele vai publicar uma atividade pensada para você realizar em 1h30, né? E essa atividade que você realizar vai contar como se fosse 3 horas. Então, assim, a gente vai enxugar a carga horária para não sobrecarregar vocês, e conforme vocês forem resolvendo as atividades, isso vai contar como se fosse a carga horária 100%. Isso não é nada de legal, isso inclusive está no parecer do CNE, então fiquem tranquilos com relação a isso. Mais alguma dúvida? Ah, tem o Guilherme aqui, né, Dilma? Não sei se você vai para o Guilherme agora ou tem outro aqui. O Guilherme está perguntando se eu poderia explicar como funciona a plataforma do Google Classroom, né? No site, na parte lá do São Gonçalo, toda hora alguém coloca aqui, ó, a Andressa já replicou, Renato, já vi a Thelma, né? No site tem lá os vídeos... Desculpa, Dilma, pode falar.
Eu disse para eles que nas reuniões específicas dos grupos, a gente vai mostrar, vai explicar com mais detalhe, mas aí deixa seu critério. Isso, não, é isso mesmo. E assim, queria dizer para vocês que está todo mundo aprendendo, e existem pessoas que têm mais intimidade com o Google Classroom, outras que têm menos intimidade, está todo mundo migrando para essa estratégia e tentando entender como é que isso vai se desenrolar, né? Então, assim, não há motivos para pânico. A gente está realizando uma primeira aproximação, onde vocês entrarão nesse espaço. A gente está reservando um determinado momento para experimentação, né, nesse espaço, ou seja, onde a gente vai postar atividades para ver como é que está o retorno. Como eu disse a vocês, é como se fosse um grupo no Facebook, só que com alguns detalhes que nos ajudam mais no manejo, né, das atividades. Como, por exemplo, eu consigo ver no Google Classroom quem visualizou a postagem, quem não visualizou, quem entregou a atividade, quem não entregou, né, para justamente ficar mais fácil esse movimento de tentar alcançar todos nessa estratégia. Wilson, tem uma pessoa aqui com um nome em japonês que eu não consigo identificar, mas ele pergunta o seguinte, ele não consegue perguntar oralmente, né? Gostaria de saber sobre os alunos que ingressaram em 2020 e se ainda tem documentos pendentes para entregar na secretaria. No meu caso, histórico. Como fica essa entrega? Boas perguntas. Vamos lá. Eu presumo que esse aluno seja um aluno ingressante. Oi? Perdão, essa é da Maria Eduarda Fernandes. Sim, Maria Eduarda é ingressante. Isso. Sim. Maria Eduarda, o que acontece? De fato, podem existir, na verdade, pendências documentais da matrícula, que ainda não foram resolvidas. Com relação a isso, fica tranquila, porque quando for possível a retomada presencial, esses documentos podem ser entregues. Mas a nossa secretaria está trabalhando incansavelmente, né? E é possível que a gente consiga migrar para o agendamento de atendimentos na secretaria. Mas a gente ainda está estudando essa possibilidade, tá, gente? Um agendamento com hora marcada, né, para evitar aglomerações. E aí a gente está pensando, inclusive, em estender esse agendamento também para pendências documentais. Esse agendamento ele foi iniciado agora no mês de agosto, para alunos que querem dar entrada no processo de diplomação, né? Então, já ocorreram aí as primeiras levas de alunos indo ao campus em horários marcados, espaçados, né, para dar entrada na diplomação. E a gente está justamente testando isso para, mais para frente, tentar migrar para esse mesmo sistema para outras ocasiões, né, para entrega de documentos e tal. Com relação a outras questões da secretaria, queria dizer a vocês que o cadastro no SIGA-A permite que vocês consigam de maneira digital alguns documentos que vocês costumam solicitar por e-mail, né? O histórico, né? Declarações de matrícula, enfim, coisas do tipo. Resolvi? Tem um nome aqui estranho, perguntando o seguinte, eu queria perguntar, mas não estou podendo falar, a renovação de matrícula dos alunos que já estão nos cursos, como serão feitas? A pessoa não conseguiu ouvir quando você explicou. Tranquilo, sem problema. Representante de... Então, vamos lá. A renovação de matrícula, ela vai ocorrer da mesma maneira que ocorria da forma presencial, em períodos específicos, né? Lá no calendário, nas informações acadêmicas, a renovação de matrícula está prevista para todo mês de janeiro. E ela vai poder ser feita de forma remota, a partir de um link que vai ser disponibilizado para serviços da secretaria. Sim? Foi? Foi. Mais alguma dúvida? Oi, eu tenho. Acho que a Dilma não tinha visto quando eu me inscrevi. Pode falar, Agatha. Desculpa, mas enfim. Tudo bem. Eu vou perguntar só para deixar explícito para as pessoas da minha turma, que parece que eles não entenderam muito bem. Mas, enfim, esse e-mail que é padronizado, ele é essencial fazer
Porque, por exemplo, tem um pessoal da minha turma que já tem um e-mail mais formal, que até usa para comunicar com alguns setores do campus. Eu mesmo tenho um e-mail mais formal. E aí eu preciso mesmo fazer esse e-mail padronizado para usar no Google Classroom, ou eu posso usar esse meu e-mail que eu já uso para me comunicar com os setores da escola? Muito boa pergunta. Lá no site do... Desculpa, tá, gente, se eu estou sendo repetitivo toda hora falando que lá na parte específica de São Gonçalo, mas é isso mesmo. Lá no site, na parte específica de São Gonçalo, na parte de informações acadêmicas, existem ali alguns vídeos orientando qual seria o padrão desse e-mail, Agatha. E ali o professor também ensina como é possível vincular esse e-mail, digamos assim, padrão, à sua conta atual, para justamente você não ficar administrando duas caixas, você administrar uma caixa só, né? Mas seria muito importante para a gente, sim, porque a gente conseguiria, nesse e-mail padrão, não só identificar o seu nome, mas também o seu ano de ingresso, entendeu? Sim, perfeito. E mais uma coisa, tem até um formulário também que está junto. Aquele formulário, ele pode ser preenchido já? Pode sim. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Mas preenchido já com o e-mail nesse padrão, né, Agatha? É isso que você está querendo dizer. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. É só para saber se o formulário que está ali realmente é o correto, é o que pode ser. Esse formulário foi a estratégia que a gente pensou para poder já adicioná-los nas turmas, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Assim, o Google Classroom, você entra ou por convite por e-mail ou a partir de um código. E ele pode estar tanto no seu celular quanto no computador sem problema nenhum. Ele faz parte do pacote do Gmail, né? Obrigada, Anderson. Nada, querido. Mais alguma pergunta, gente? Não, Anderson. Beleza. Bom, eu vou dar mais um tempinho aqui para ver se ainda existe mais alguma questão a ser esclarecida. A gente, nessa primeira reunião geral, eu espero que eu tenha conseguido propagar um pouco de tranquilidade a vocês, né? Não sei se vocês saem daqui mais tranquilos ou mais nervosos. A gente sabe que existem limitações para a implementação das APNPs, né? A gente está ciente disso. Eu queria dizer que em nenhum momento a gente vai perder de vista os que não tiveram esse primeiro acesso. A gente está se aprimorando para tentar alcançar todos, né? A gente aqui varreu uma série de questões, falamos de calendário, falamos como vai ficar o semestre, o que vai acontecer com os alunos que são desse semestre, que vão entrar no próximo semestre, como é que vai ser a questão das avaliações, se vai ter reprovação, se não vai, qual vai ser a plataforma. E essa gravação vai ficar disponível para todos que se inscreveram. E faremos uma repescagem, e aí eu gostaria de reforçar que nessa repescagem, que muito provavelmente ocorrerá na próxima terça-feira, no mesmo horário, que essa repescagem tivessem como participantes os que não puderam estar aqui, né? Queria pedir essa compreensão a vocês. Porque se você que está aqui se inscrever para estar nessa repescagem novamente, né, na próxima terça, você vai ouvir as mesmas coisas. E tudo isso que foi dito, eu estou tentando concentrar essas informações lá na nossa parte de informações acadêmicas. Enquanto eu falava sobre isso, apareceram mais algumas questões aqui. Além de algumas referências ao Naruto no chat, né, tem outras perguntas aqui. Ana Clara, por exemplo, saudade, Ana. Tem data para fazer esse e-mail ou ainda irão dizer? Ana, você pode fazer esse e-mail a qualquer momento, assim. Quanto mais rápido você puder fazer, melhor, né? Mas sem pressão, sem estresse. A gente ainda vai passar essa semana tendo essa aproximação com vocês em momentos específicos. Deixa eu ver a Andressa aqui. Andressa. Aliás, Andressa, os comentários no YouTube estavam demais. Anderson, pode explicar como funciona as aulas ao vivo de novo? Então, isso é muito bom esclarecer. Porque quando você fala a palavra aula ao vivo, dá a entender que algum professor vai iniciar uma matéria nova dessa maneira, síncrona,
né? Vai marcar um momento com vocês e vai tocar a matéria nova explicando, né? De repente filmando um quadro, explicando e tal. Não vai ser assim, né? O que vai ocorrer? Ocorrerão postagens assíncronas do material que vai ser o material a ser desenvolvido, que é uma matéria nova, né? E aí pode ser, o professor pode adotar um trecho de uma determinada videoaula, um trecho de um determinado documentário, ou um trecho de um livro, ou um trecho, ou uns slides, enfim. Ele vai realizar essa postagem primeiro de forma assíncrona, ou seja, lá na plataforma do Google Classroom, com tempo para que todo mundo possa assistir, né, ler, enfim. E aí, conforme vocês forem dando um feedback para esse professor, né, vamos supor, eu postei lá uma atividade, coloquei lá 10 slides sobre um determinado assunto e pedi uma tarefa, né? E aí dei um prazo de 1,5 para que vocês respondessem aquela tarefa para mim. E aí vocês começam a ler o material e começam a ficar cheios de dúvidas. Anderson, eu não estou entendendo o que é para fazer aqui. Mas eu tenho que fazer isso aqui como? Você aceita que eu faça assim ou que eu faça desse jeito? Conforme os feedbacks forem ocorrendo com relação às dúvidas, eu posso marcar um momento como esse de videoconferência, um momento síncrono, para tirar essas dúvidas ou para orientar melhor os meus alunos sobre essa atividade, entendeu? Não vai rolar aula de matéria nova de forma síncrona. E daí a importância de todo mundo estar ciente disso, justamente porque vai ter esse canal das APNPs para que vocês possam se comunicar se alguma coisa sair do que está escrito nas diretrizes. Foi? Deixa eu ver aqui se tem mais. Josiane perguntando, como entraremos nas aulas do Google Classroom? Os professores pegaram o nosso e-mail e nos colocaram lá? Sim. A entrada no Google Classroom ela pode ocorrer de duas maneiras, né? Ela ou ocorre através de chamada por e-mail, né? O professor te coloca como no modo aluno, ou ocorre dividindo com os alunos um código que ele coloca no aplicativo, né? Eu, por exemplo, eu fui um professor que experimentei, o Google Classroom com as minhas turmas de administração no início do ano, né? E aí eu colocava o código, que é um código alfanumérico que o Google Classroom gera, e os alunos iam baixando o aplicativo e quando colocavam aquele código alfanumérico, já entrava direto na turma. Então, podem ser essas duas formas de entrada no Google Classroom. Beleza, gente? Eu queria, na verdade, postar aqui algumas informações importantes para vocês. Primeiro, eu vou postar aqui um endereço onde vocês podem acessar o edital de conectividade, né? Eu queria dar alguns recados também a pedido da Gleice, né? Aliás, queria justificar a ausência não só do Tiago nessa reunião, como também a ausência da Gleice e da Paulinha nessa reunião, né? Que são os outros diretores. O Tiago tinha um compromisso nesse horário, um compromisso médico, que não pôde adiar. A Gleice está dando aula nesse horário, né? Então ela também não pôde estar presente. A Paulinha está de férias. E aí, por conta disso, nós não temos a equipe completa da direção aqui. Mas temos aqui os coordenadores me apoiando, alguns professores que também estão aqui online. E aí eu vou postar esse link para que vocês possam acessar o edital de conectividade. Esse link eu vou postar agora no chat para vocês, né? E aí vocês já podem acessar, inclusive podem me ajudar espalhando a notícia da segunda chamada do edital de conectividade, né? Para que mais alunos se inscrevam. Eu tenho certeza absoluta que os inscritos para esse edital não correspondem aos que precisam desse auxílio. Portanto, gostaria muito de contar com vocês nesse movimento. Queria esclarecer que a primeira chamada do edital Conectividade ocorreu de 16 a 27 de setembro, né? E a gente teve 57 inscrições, solicitando chips e tablets, né?
A segunda chamada, ela ocorreu no início de outubro, de 7 a 20 de outubro, né? Com mais oportunidades para inscritos. E aí, não tivemos ainda o feedback de quantos a mais se inscreveram. Provavelmente vai ter uma terceira chamada. E aí eu peço que vocês fiquem antenados com relação a isso. Obviamente, vamos somar isso, os esforços com relação a essa questão. Queria também falar uma outra coisa que a Gleice pediu, com relação ao auxílio emergencial no Campo São Gonçalo, né? Esse auxílio ele foi criado na perspectiva de amenizar os efeitos sociais e econômicos da pandemia, né, aos discentes, né? E com o retorno das atividades letivas, a gente está aguardando ainda orientações da reitoria quanto à continuidade do pagamento desses auxílios emergenciais, né? Então, a gente está aguardando essas orientações, né? E aguardando também para ver se concretiza a possibilidade de reabertura desse edital com relação à proximidade aí do fim do ano e a retomada aí das atividades letivas. Por fim, ainda no grupo de recados que a Gleice pediu para eu transmitir para vocês, queria dizer para vocês que nos dias 23 e 24 de novembro vai ser realizada de forma remota a nossa 7ª interatividade, a nossa semana acadêmica, né, que sempre ocorreu aí todo ano. Bom, em sintonia com os desafios do tempo presente, o tema desse ano é 2020 e a pandemia. Existe um novo normal? Né? O evento será totalmente virtual e vai contar com oficinas, minicursos, palestras, né? Além da nossa jornada de iniciação científica. Queria dizer para vocês que o evento da Semana Acadêmica é também um evento letivo, né? Ele conta como carga horária letiva. E ele vai ser, então, programado esse ano de forma totalmente remota. Os estudantes que atuam, né, ou atuaram em 2019 com projetos de pesquisa ou de extensão, devem conversar, com seus orientadores para inscrição nas atividades da jornada de iniciação científica, né? Serão contempladas distintas formas de apresentação, como elaboração de PDFs, vídeos curtos gravados, apresentação oral síncrona também, uma videoconferência, como eu estou fazendo aqui com vocês. Beleza? Bom, esses são os recados da direção de pesquisa, extensão e assistência estudantil. Fala, Dilma. Maria Eduarda, com mais uma pergunta. Diga. Os professores terão liberdade de direcionar as aulas de acordo com o posicionamento da turma? Por exemplo, turmas que ninguém necessita de auxílio também terão que esperar para iniciar? Oi, Maria. Então, o que acontece? Eu posso até entender que existam turmas que, no seu todo, não tenha nenhum inscrito para o auxílio. Mas aqui a gente trabalha com a ideia de corpo acadêmico, né? Então, na verdade, a gente vai iniciar, independente dessa questão, assim que a primeira leva for atendida pelo auxílio conectividade. Por entender que se a gente iniciar antes, só com os que podem nesse momento, a gente estaria, na verdade, contribuindo aí para alguma exclusão, e é o que a gente não quer. Tá bom? Paulo André, agora. Pergunta, Paulo. Anderson, segunda chamada do auxílio conectividade, receberão os equipamentos na mesma época? Paulo, não sei dizer, amigo. Saudade, Paulinho. Provavelmente ocorrerão em épocas diferentes. Provavelmente vão chegar na reitoria, mas assim, não tenho certeza disso, tá, gente? Pode ser que, de repente, a empresa surpreenda e já coloque a primeira e a segunda leva até sexta-feira. Afinal de contas, a segunda chamada se encerrou dia 20 de outubro, né? E sexta-feira agora já é dia 29, né? Deixa eu ver aqui. Dia 30. Então, pode ser. Mas eu acho que provavelmente vai chegar agora sexta-feira a primeira leva. E aí, em outro momento, a segunda leva. Eu acho que não vai ser ao mesmo tempo, não. Tá. Uma aluna perguntou uma coisa aqui, que por ser da química, talvez eu não tenha como responder, que é a questão das turmas no Google. Professores que já abriram turmas, né? Se eles vão permanecer com essas turmas, com essas salas abertas. E aí, como era provavelmente da química,
Beleza. Esse exemplo se enquadra para mim também, né? Eu tenho lá minhas turmas abertas no Google Classroom para administração. Na verdade, eu entendo que a gente precisa evitar ao máximo a dispersão de informação entre vocês. Então, nesse sentido, serão criadas turmas onde todos os professores e alunos estarão no mesmo lugar. Isso significa que as turmas adicionais criadas anteriormente provavelmente ficarão suspensas. O professor deve centrar as suas atividades para evitar a dispersão ao máximo, né, na mesma plataforma onde todos se encontram, os professores das demais disciplinas e os alunos. Mais alguma pergunta? Não. Acho que findaram-se todas. Perfeito, gente. Então, feito todos esses esclarecimentos e falando tudo que nós falamos aqui, tentando ao máximo tirar as dúvidas de vocês e mais uma vez se esforçar para tentar tranquilizá-los nesse novo contexto, né, na migração para essa nova estratégia, né, eu gostaria de encerrar a nossa gravação dizendo a vocês que essa gravação vai ficar disponível para todos os e-mails que se inscreveram hoje, né? Vou enviar essa gravação e farei uma repescagem dessa reunião na semana que vem, com data e horário que ainda serão confirmados. E gostaria de reforçar também a importância para vocês, né, estudantes e responsáveis que estão aqui presentes, né, para que vocês participem dos momentos em grupo, que ainda se estenderão durante essa semana. Para você que chegou ainda há pouco, né, nós programamos de terça a sexta horários específicos de acordo com os cursos e os períodos ou anos desses cursos. Repetindo, na terça-feira pela manhã, de 10h30 a meio-dia, teremos um encontro com o primeiro e segundo ano do curso técnico de administração. Na quinta-feira de manhã, só com o terceiro ano de administração, professores, coordenação e direção de ensino, né? Na quarta, gente, é feriado. Para química, na terça-feira à tarde, a partir das 15 horas, das 3 horas da tarde, o primeiro ciclo de química, né? Do primeiro ao terceiro período de química. Professores, coordenação, direção de ensino. Na quinta-feira à tarde, o segundo ciclo de química, do quarto ao sexto período. Professores, coordenação e direção de ensino. E na sexta à noite, 6 horas da tarde, o sétimo e oitavo período. Também professores, coordenação e direção de ensino. Para a segurança do trabalho, os momentos, até para os alunos da tarde, ocorrerão à noite, né? Por entender que esse curso reúne muitos alunos, muitos estudantes que já estão com um horário definido, com jornada de trabalho e tudo mais. Esses alunos de segurança do trabalho terão o seu primeiro momento, turmas de primeiro e segundo período, na terça-feira à noite, a partir das 6. E o segundo ciclo, na quinta-feira à noite, terceiro e quarto período, também a partir das 6. Tudo programado para essa semana, para dar mais tranquilidade, para tirar mais dúvidas, para a gente começar gradativamente a estruturar essa estratégia no campus São Gonçalo, né? Termino essa gravação também dizendo que vamos acompanhar, né, muito de perto essa questão da entrega dos insumos para o edital de conectividade. Faremos o nosso esforço máximo para continuar pressionando, para que a reitoria pressione a empresa, para que ela entregue o material e para que a gente consiga definir as datas de entrega desse material no campus, né, o mais rápido possível. E aí queria agradecer a audiência de todos. A gente está chegando aí a 1h30, começamos pontualmente às 6 horas, a 1h30 de reunião, né, agora com 78 pessoas na sala, mas já batemos aí 100 por um bom tempo, e dizer, como sempre, que a gente aqui vai continuar se esforçando
para dar sempre o nosso melhor e entregar para vocês o nosso melhor. É isso, gente. Boa noite para todo mundo. Saudade de todos vocês. Gratidão por esse momento. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Vou interromper a gravação.